Ao parar em uma barraca de sucos à beira da estrada, um empresário milionário encontra uma menina que enxerga sua dor invisível. Uma recusa por dignidade e um sorriso sincero abalam as estruturas de um homem acostumado ao silêncio e ao luxo. Quando descobre que seu próprio projeto ameaça destruir o único vínculo verdadeiro que construiu, ele precisa escolher entre manter o império ou salvar o que resta de si. A luz do final de tarde cortava a rodovia Raposo Tavares como uma lâmina dourada, desenhando sombras compridas sobre o asfalto quente. O Mercedes prata deslizava pela pista com aquela suavidade característica dos carros de luxo, mas dentro dele, Marcelo Novaes segurava o volante com uma tensão que contradizia todo aquele conforto. Seus olhos castanhos, emoldurados por rugas discretas que denunciavam seus 48 anos, fixavam-se no horizonte sem realmente ver nada. Era assim que ele dirigia ultimamente, presente no corpo, ausente na alma. A dor latejante na perna direita começou como um incômodo pequeno, quase ignorável. Nos últimos 20 minutos, porém, havia se transformado em algo impossível de negar. Marcelo apertou os lábios, pressionando o acelerador com mais força, como se a velocidade pudesse deixar o desconforto para trás. Não funcionou. Nunca funcionava. Aquela perna havia se tornado uma companheira inconveniente, uma lembrança física de tudo que preferia esquecer. 5 anos. 5 anos desde o acidente que dividiu sua vida em duas partes distintas e irreconciliáveis, antes e depois. Marcelo e o fantasma de Marcelo. Ele não gostava de pensar nisso, mas a perna insistia em lembrá-lo todos os dias, especialmente quando passava muito tempo sentado ou em pé, e ultimamente ele passava muito tempo em ambas as posições, trancado em reuniões intermináveis, discutindo números que já não significavam nada, além de mais zeros em contas bancárias que ele nem se dava ao trabalho de consultar. O ponteiro de combustível piscava em vermelho a alguns quilômetros. Marcelo suspirou. Precisava parar. A perna precisava de uma pausa. Ele precisava de uma pausa, embora não admitisse isso, nem sob tortura. Ao longe, avistou uma placa desbotada, anunciando um posto de gasolina a 500 metros. Não era exatamente o que procurava, mas serviria. Quando chegou mais perto, percebeu que o posto estava fechado. As bombas enferrujadas pareciam não receber um cliente há meses, talvez anos. Mas ao lado, sob uma lona azul remendada sustentada por hastes de madeira tortas, havia uma barraca. Frutas empilhadas em caixotes de feira, algumas garrafas térmicas enfileiradas sobre uma mesa improvisada com tábuas e um liquidificador velho ligado a uma extensão que desaparecia para dentro de uma construção de alvenaria inacabada aos fundos. Marcelo reduziu a velocidade e parou o carro alguns metros à frente. Por um momento ficou ali sentado, as mãos ainda no volante, observando o local pelo retrovisor. Era o tipo de lugar que ele costumava passar sem nem perceber. Pequeno demais, simples demais, insignificante demais para merecer a atenção de alguém como ele. Mas hoje, com a perna latejando e uma sede inesperada arranhando a garganta, aquela barraca parecia tão boa quanto qualquer café sofisticado da Avenida Faria Lima. Ele desligou o motor e abriu a porta. O calor de fevereiro o atingiu como um soco, carregado daquela umidade característica do interior de São Paulo. Marcelo alcançou a bengala ortopédica no banco do passageiro, um objeto que carregava com a mesma relutância com que carregava o sobrenome. Novaes. O peso de gerações, de empresários bem-sucedidos, de fortunas construídas com suor, sangue, e, ele suspeitava, algumas decisões moralmente questionáveis. Apoiou-se na bengala e desceu do carro. O primeiro passo foi sempre o pior. A articulação protestou, enviando uma fisgada aguda pela lateral da coxa. Marcelo cerrou os dentes e começou a caminhar. Cada passo era um exercício de vontade, uma negociação silenciosa entre o corpo que insistia em lembrar suas limitações e a mente que se recusava a aceitá-las. Quando chegou à barraca, uma mulher surgiu dos fundos. Ela aparentava ter uns 35 anos, talvez menos, mas havia nela uma maturidade,
que ia além da idade. Cabelos negros presos em um rabo de cavalo prático, pele morena marcada pelo sol, mãos calejadas que limpavam um copo com um pano de prato surrado. Vestia uma camiseta desbotada e calça jeans rasgada nos joelhos, não por moda, mas por uso. "Bom dia", ela disse, e seu sorriso era genuíno, embora cansado. "O que vai ser?" Marcelo olhou para o cardápio rabiscado à mão em uma lousa pendurada na lateral. Os preços eram irrisórios, o tipo de valor que ele gastava sem pensar em uma xícara de café expresso. "Um suco de laranja, por favor." A mulher assentiu e se virou para pegar as laranjas. Foi quando Marcelo notou a menina. Ela estava sentada em um banquinho baixo nos fundos da barraca, parcialmente escondida por uma pilha de caixotes vazios. Não devia ter mais de 7 anos, talvez 8. Usava um vestido florido que já havia sido rosa, agora desbotado em tons de cinza e branco. Os pés descalços balançavam no ar, e nos braços ela segurava um caderno de desenho surrado, mas eram os olhos que prendiam a atenção. Olhos escuros, profundos, antigos demais para aquele rosto pequeno. Ela olhava para Marcelo com uma intensidade desconcertante, como se estivesse lendo algo escrito em uma língua que só ela compreendia. Não havia curiosidade infantil naquele olhar. Havia algo mais. Reconhecimento, talvez. Ou pena. Marcelo desviou o olhar, incomodado. Apoiou-se na bengala com mais força do que o necessário e fingiu interesse nas frutas expostas. Laranjas, bananas um pouco machucadas, melancias pequenas. Era tudo muito modesto, muito distante do mundo asséptico e controlado em que ele vivia. O barulho do liquidificador quebrou o silêncio. A mulher trabalhava com eficiência, espremendo as laranjas com força, adicionando gelo e um pouco de água. Movimentos precisos, repetidos provavelmente milhares de vezes. Havia uma dignidade naquilo, Marcelo percebeu com surpresa. Uma dignidade que ele não esperava encontrar ali, naquele lugar esquecido à margem da estrada. "Prontinho", a mulher disse, colocando o copo sobre a mesa. R$5. Marcelo pegou a carteira e tirou uma nota de 50. "Fique com o troco." A mulher olhou para a nota, depois para ele. Seus olhos, da mesma cor profunda dos da menina, estreitaram-se ligeiramente. "Não preciso de esmola", ela disse com uma firmeza que não combinava com a delicadeza do seu rosto. "O suco custa R$5. Se o senhor não tem, troco eu tenho." Marcelo piscou surpreso. Havia quanto tempo alguém recusava seu dinheiro? Havia quanto tempo alguém olhava para ele com algo além de reverência ou medo? "Não foi", insisti. "Quis apenas." Ele hesitou, agradecido pelo suco. A mulher segurou o olhar dele por um momento que pareceu se estender para sempre. Então, com um suspiro quase imperceptível, pegou a nota, abriu uma caixinha de metal enferrujada e contou o troco, moeda por moeda. R$45, ela disse, colocando as notas e moedas sobre a mesa com cuidado deliberado. Marcelo pegou o troco, sem saber bem o que fazer com aquela interação. "Obrigado", ele murmurou pegando o copo. O suco estava gelado, doce e ácido na medida certa, fresco, real. Ele não se lembrava da última vez que havia bebido algo que não vinha de uma garrafa cara com rótulo em francês ou italiano. "O senhor está com dor." A voz era pequena, mas clara. Marcelo virou-se. A menina havia se levantado e caminhava em direção a ele com passos leves, quase flutuantes. Ainda segurava o caderno contra o peito, como um escudo. "Marina", a mulher chamou num tom de advertência. "Não incomode o cliente." "Não estou incomodando." A menina respondeu sem tirar os olhos de Marcelo. "Só disse que ele está com dor." "Está, né? Na perna." Marcelo sentiu algo apertar no peito. Como ela sabia? Ele não estava mancando tão obviamente assim, estava? Ele começou, mas não sabia como terminar. "Estou bem", ele disse, finalmente, a resposta automática de sempre. "Não está", a menina disse com uma simplicidade desconcertante. "Dá para ver." "Não na perna." "Aqui", ela apontou para o próprio peito bem no meio. "Aqui que dói mais, não é?" "Marina." A mulher deu um passo à frente, o rosto vermelho de constrangimento. "Desculpe." "Senhor." "Ela é muito."
Ela gesticulou vagamente sem conseguir encontrar a palavra certa. Imaginativa. Marcelo deveria estar irritado. Deveria ter colocado o copo sobre a mesa, entrado no carro e ido embora sem olhar para trás. Mas seus pés pareciam colados no chão de terra batida. Ele olhou para a menina, para aqueles olhos impossíveis, e algo dentro dele se partiu. Não quebrou completamente, não ainda, mas rachou. Uma fissura pequena em uma represa que segurava anos de águas contidas. Como você sabe? Ele perguntou, e sua voz saiu mais fraca do que pretendia. A menina inclinou a cabeça, estudando-o. Minha mãe diz que eu vejo coisas que outras pessoas não veem. Ela diz que é porque eu presto atenção. Pausou, mordendo o lábio inferior. O senhor perdeu alguém muito importante. Alguém que fazia o senhor sorrir. O copo quase escorregou das mãos de Marcelo. Ele apertou os dedos ao redor dele, os nós dos dedos ficando brancos. Como? Ele tentou novamente, mas as palavras se recusavam a sair. Chega, Marina, a mulher disse, mas havia lágrimas nos cantos de seus olhos agora. Desculpe, senhor, ela não queria, nós não queríamos, ela está apenas... 5 anos, Marcelo disse, e ouviu. Sua própria voz como se pertencesse a outra pessoa. Faz 5 anos. A mulher e a menina ficaram em silêncio. O vento quente agitou a lona acima deles, fazendo-a estalar. Ao longe, um caminhão passou pela rodovia, o ruído do motor subindo e descendo na escala do som, até desaparecer completamente. Sinto muito, a mulher disse, e havia uma gentileza em sua voz que Marcelo não ouvia há anos. Perder alguém é... Ela pausou, procurando as palavras certas. É como perder um pedaço da gente. A gente aprende a viver com o buraco, mas ele nunca fecha de verdade. Marcelo olhou para ela, realmente olhou, e viu algo familiar naqueles olhos. Dor, perda, sobrevivência. Você também perdeu alguém, ele disse. Não era uma pergunta. Ela assentiu lentamente. Meu marido. Há 3 anos. Ele trabalhava na construção civil. Um dia, ela engoliu em seco, simplesmente não voltou para casa. Sinto muito, Marcelo disse, e para sua surpresa ele realmente sentia. Havia quanto tempo não sentia nada além de um vazio frio e constante. A gente sobrevive, a mulher disse, limpando os olhos com as costas da mão. Porque tem gente que depende da gente. Ela olhou para a filha com um amor tão intenso que Marcelo teve que desviar o olhar. A gente não tem o luxo de desistir. Marina deu mais alguns passos em direção a Marcelo. Ela estendeu a mão e ele viu que segurava algo. Era um desenho. Uma flor amarela, desenhada com giz de cera em cores vibrantes. As pétalas eram irregulares, infantis, mas havia algo alegre naquele amarelo brilhante. Para o senhor, ela disse, para quando ficar muito triste. Minha mãe diz que flores amarelas significam esperança. Marcelo pegou o desenho com mãos que tremiam ligeiramente, quando foi a última vez que alguém lhe havia dado um presente? Não algo comprado ou negociado, mas algo dado simplesmente porque sim. Ele não conseguia lembrar. Obrigado, ele disse, e sua voz rachada finalmente se quebrou por completo. Muito obrigado. A menina sorriu. Era um sorriso pequeno, tímido, mas real. A coisa mais real que Marcelo havia visto em muito tempo. Usa ele quando precisar lembrar que ainda pode ficar feliz, ela disse. Promete? Marcelo dobrou o papel com cuidado e o guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. Prometo, ele disse. Ficou ali mais alguns minutos terminando o suco em pequenos goles, sem saber bem o que dizer. A mulher voltou para trás do balcão improvisado, lavando copos, reorganizando frutas, fazendo aqueles pequenos afazeres que preenchem os intervalos entre clientes. Marina voltou para seu banquinho, mas de vez em quando olhava para Marcelo e sorria, como se compartilhassem um segredo. Quando finalmente terminou o suco, Marcelo colocou o copo vazio sobre a mesa. Estava na hora de ir. Havia reuniões esperando, e-mails não respondidos, uma vida inteira de obrigações que não admitiam pausas sentimentais. Mas seus pés não se moviam. Era como se, ao sair dali, ele estivesse deixando algo importante para trás. Algo que ele não sabia que estava procurando até encontrar. Qual é o seu nome? Ele perguntou à mulher.
Renata, ela respondeu. E essa aqui é Marina, embora o senhor já deva ter percebido isso. Marcelo, ele disse, estendendo a mão. Marcelo Novaes. Renata apertou sua mão. Os calos em seus dedos eram ásperos contra a palma macia dele. Prazer, Marcelo. Volte sempre. Ele assentiu, sabendo que deveria dizer algo educado e vago, algo que não comprometesse, que mantivesse aquela distância segura entre o mundo dele e o dela. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi: eu volto. Renata sorriu. E havia uma sabedoria naquele sorriso. Estaremos aqui. Marcelo pegou a bengala e começou a caminhar de volta para o carro. Cada passo parecia mais leve, de alguma forma, embora a dor na perna continuasse a mesma. Antes de entrar no Mercedes, virou-se mais uma vez. Renata estava observando-o, uma mão protegendo os olhos do sol da tarde. Marina havia levantado e acenava, um gesto grande e entusiasmado de criança. Ele acenou de volta, algo que não fazia há anos, e entrou no carro. A viagem de volta para São Paulo passou em um borrão. Marcelo dirigia no automático, sua mente ainda presa naquela barraca improvisada, naqueles olhos antigos da menina, na dignidade ferida, mas intacta de Renata. Ele tocou o bolso da camisa, sentindo o papel dobrado ali. Uma flor amarela. Esperança. Que absurdo, ele pensou. Que completo e total absurdo. Ele era Marcelo Novaes, presidente da Novas Construções, um dos maiores conglomerados de desenvolvimento imobiliário do Estado. Tinha um patrimônio que a maioria das pessoas não conseguiria contar em uma vida inteira. Havia jantado com governadores, negociado com multinacionais, construído arranha-céus que redesenhavam o horizonte da cidade. E ali estava ele, derretendo por causa de um desenho de criança e um copo de suco de laranja. Mas enquanto o sol se punha atrás dos prédios de São Paulo, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, Marcelo não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. Pela primeira vez em 5 anos, algo havia atravessado a redoma de vidro que ele havia construído ao redor de si mesmo. Alguém havia visto através das camadas de luxo, status e indiferença cuidadosamente cultivada. E ao invés de encontrar o magnata intocável, aquela menina havia visto algo mais simples, mais verdadeiro. Ela havia visto um homem com dor. Quando chegou ao apartamento, cobertura de 300 metros quadrados na região dos Jardins, Marcelo jogou as chaves sobre o balcão de mármore importado e ficou parado no meio da sala. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido discreto do ar-condicionado. Móveis de designer dispostos em arranjos perfeitos. Obras de arte nas paredes que valiam mais do que aquela barraca inteira provavelmente valia. Janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade iluminada. E era tudo tão vazio. Marcelo caminhou até o quarto tirando a bengala apenas quando chegou à cama. Sentou-se na borda do colchão king size, olhando para o closet onde camisas organizadas por cor esperavam o próximo dia útil. Lentamente, tirou o papel do bolso e o desdobrou. A flor amarela parecia ainda mais vibrante contra o branco estéril do quarto. Marcelo passou os dedos pelas linhas irregulares do desenho, e algo quente subiu por sua garganta. Não chorou. Havia se esquecido de como fazer isso. Mas sentiu algo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além do vazio constante. Flores amarelas significam esperança. A voz de Marina ecoou em sua mente. Usa ele quando precisar lembrar que ainda pode ficar feliz. Marcelo olhou ao redor do quarto vazio, para a cama onde dormia sozinho há 5 anos, para as roupas caras que não aqueciam nada, para os relógios de luxo que só marcavam o tempo que ele desperdiçava, e tomou uma decisão. Não sabia ainda o que aquela decisão significava, ou onde ela o levaria, mas sabia que voltaria àquela barraca, não por obrigação ou piedade, mas porque precisava daquela conexão, daquela humanidade crua e honesta que havia encontrado ali. Colocou o desenho sobre o criado mudo, bem ao lado da cama, onde seria a primeira coisa que veria ao acordar. Depois deitou-se, ainda vestido, e fechou os olhos. O sono demorou a vir, mas quando finalmente chegou, veio sem os pesadelos usuais.
Pela primeira vez em anos, Marcelo Novaes dormiu em paz, embalado pela lembrança de um sorriso inocente e uma flor desenhada em amarelo esperança. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. Os 3 dias seguintes foram estranhos para Marcelo. Ele cumpria sua rotina com a precisão mecânica de sempre. Acordava às 6 da manhã, tomava banho, vestia um dos ternos impecáveis, descia para o estacionamento e dirigia até o escritório da Novaes Construções, no centro empresarial da Berrini. Participava de reuniões, assinava documentos, aprovava projetos. Mas era como se estivesse assistindo à própria vida de fora, um espectador entediado de uma peça que já conhecia de cor. O desenho da flor amarela continuava no criado mudo. Todas as manhãs, Marcelo acordava e olhava para ele antes de qualquer coisa. Algumas vezes, pegava o papel e o observava por longos minutos, tentando entender por que aquele simples rabisco infantil tinha mais peso do que qualquer dos quadros caros pendurados em suas paredes. Na quarta-feira, durante uma videoconferência com investidores japoneses, Marcelo se pegou pensando em Marina. Será que ela ia à escola? Parecia muito esperta para não ir. Mas Renata trabalhava na barraca, então quem cuidaria da menina durante o dia? A pergunta o incomodou tanto que ele quase perdeu o fio da apresentação. Roberto Tavares, seu sócio há 15 anos, lançou-lhe um olhar afiado do outro lado da mesa, sobrancelhas erguidas em um silencioso "O que está acontecendo com você?". Marcelo se recompôs, concluiu a reunião com a eficiência usual, mas a semente de inquietação já havia sido plantada. Ele precisava voltar àquela barraca, não por caridade ou curiosidade mórbida, mas por algo que não conseguia nomear. Era como uma fome, mas não por comida. Uma sede, mas não por bebida. Uma necessidade de algo que ele havia esquecido que existia. Na quinta-feira de manhã, Marcelo acordou às 5h30, meia hora antes do alarme. Olhou para o desenho, depois para o teto, e tomou uma decisão. Vestiu-se rapidamente, uma calça jeans e uma camisa polo, roupas que raramente usava. Pegou a bengala, desceu até a garagem e, ao invés de pegar a Raposo Tavares em direção ao escritório, seguiu em direção ao interior. O sol ainda estava baixo quando chegou à barraca. Renata já estava lá organizando as frutas, os cabelos presos em um lenço colorido. Ela levantou os olhos quando ouviu o carro e, por um momento, pareceu surpresa. Depois, um sorriso lento e genuíno iluminou seu rosto. "Bom dia", ela disse. Voltou mesmo. Marcelo desceu do carro apoiando-se na bengala. "Prometi que voltaria", ele disse, e percebeu que estava sorrindo também. Algo raro. Marina apareceu correndo dos fundos, descalça como da outra vez, mas usando um vestido diferente, este em tons de azul desbotado. "Marcelo!", ela gritou como se fossem velhos amigos. "Eu sabia que o senhor ia voltar. Eu disse para minha mãe que ia." Renata revirou os olhos com carinho. "Ela também disse que ia chover ontem, e não choveu. Mas eu acertei sobre o Marcelo", Marina respondeu, chegando perto dele. "Trouxe a flor?" Marcelo assentiu. "Está no meu criado mudo. Olho para ela toda manhã." Os olhos de Marina brilharam. "Funciona? Te faz lembrar que pode ser feliz?" Marcelo se abaixou, equilibrando-se na bengala até ficar na altura dela. "Está funcionando", ele disse. E era verdade. Renata limpou as mãos no avental. "Quer um suco?" "É por conta da casa." "Hoje?" Marcelo ia recusar, mas viu a expressão dela e entendeu. Não era caridade, era hospitalidade, algo diferente. Aceitou com um aceno de cabeça. "Laranja de novo, por favor." Enquanto Renata preparava o suco, Marina pegou a mão de Marcelo e o puxou para o banquinho onde ela costumava ficar. "Senta aqui comigo, vou te mostrar meus desenhos." E foi assim que Marcelo Novaes, um dos homens mais ricos do estado de São Paulo, passou a manhã de quinta-feira sentado em um banquinho baixo demais para suas pernas, folheando um caderno surrado cheio de desenhos de giz de cera. Havia flores de todas as cores, casas com chaminés fumegantes, sóis sorridentes, cachorros de orelhas desproporcionais
e em cada página, aquela alegria pura e descomplicada que só as crianças conseguem capturar. Esse aqui é o meu preferido, Marina disse, apontando para um desenho de 3 figuras de mãos dadas. Uma alta, uma média, uma pequena. Somos eu, minha mãe e meu pai. Ela pausou, o sorriso vacilando. Bom, era. Agora é só eu e minha mãe. Mas eu ainda desenho ele, porque a mãe disse que enquanto a gente lembrar, as pessoas nunca vão embora de verdade. Marcelo sentiu aquele aperto familiar no peito. Sua companheira Ana Beatriz. Quanto tempo fazia desde que ele havia pensado nela, sem que a lembrança viesse acompanhada de culpa ou dor? Quanto tempo desde que ele permitira lembrar dos momentos bons, ao invés de apenas reviver o momento final, aquele carro derrapando, o barulho de metal retorcido, o silêncio que veio depois? Sua mãe está certa, ele disse, a voz rouca. As pessoas que amamos continuam aqui. Ele tocou o próprio peito, no coração. Marina assentiu solenemente, como se ele tivesse dito algo profundamente sábio. O senhor também perdeu alguém assim? Alguém que ainda guarda aqui? Sim, Marcelo admitiu. Alguém muito especial, como ela era. Marcelo hesitou. Havia quanto tempo ninguém perguntava sobre Ana? Quanto tempo ele mesmo evitava até pensar nela? Mas ali, naquele lugar simples, com aquela menina de olhos antigos esperando pacientemente, as palavras vieram. Ela era, ele começou, a pessoa mais teimosa que eu já conheci. Quando decidia alguma coisa, não tinha poder no mundo que a fizesse mudar de ideia. Ele sorriu, uma memória surgindo. Uma vez, no começo de nosso relacionamento, brigamos por causa de todas as coisas, uma cor de tinta. Ela queria pintar a sala de um tom absurdo de laranja. Eu disse que era horrível. Ela pintou mesmo assim. E sabe o que aconteceu? O quê? Marina perguntou, completamente absorta. Eu amei. Não a cor, ela ainda era horrível, mas a teimosia dela, a paixão com que defendia suas escolhas. Ela me fazia ser menos sério, menos, ele gesticulou vagamente, menos isso que eu sou agora. O senhor pode voltar a ser assim, Marina disse com a convicção absoluta da infância. As pessoas podem mudar. Minha mãe diz isso toda hora. Ela diz que a vida inteira é sobre mudar e crescer. Renata se aproximou, com o suco. Ouviu as últimas palavras e sorriu. Ensinando filosofia de botequim para o homem, Marina? É filosofia de verdade, mãe. Filosofia importante. Marcelo tomou um gole do suco, saborando não apenas o frescor da fruta, mas todo aquele momento. O sol aquecendo suas costas, o barulho distante de carros na rodovia, a risada de Marina, a presença tranquila de Renata. Quando foi a última vez que ele havia simplesmente existido sem um celular na mão, sem uma reunião esperando, sem a pressão constante de ser alguém, de manter uma imagem? Ficou até quase meio-dia. Ajudou Renata a reorganizar as caixas de frutas, tarefa que ela protestou, mas acabou aceitando, quando viu que ele insistia. Conversaram sobre coisas pequenas e grandes ao mesmo tempo. Renata contou sobre como havia montado a barraca 3 anos atrás, com o dinheiro da indenização após o acidente do marido. Não era muito, mas era dela. Era honesto. Dava para pagar o aluguel do quartinho nos fundos e colocar comida na mesa. E Marina vai à escola? Marcelo perguntou. Renata hesitou. Ia, ela disse. Mas desde que eu fiquei doente no ano passado, ela falta muito. Alguém precisa cuidar da barraca quando eu não posso. E não tenho ninguém. A menina é esperta, aprende rápido, mas ela suspirou. Não é o ideal. Você ficou doente? Nada grave, Renata disse rápido, mas Marcelo notou como ela desviou o olhar. Só um cansaço que não passa. Os médicos disseram que é estresse, falta de vitaminas, essas coisas. Mas vai melhorar. Marcelo não insistiu, mas guardou aquela informação. Via o cansaço nas sombras sob os olhos de Renata, na palidez que o sol forte não conseguia disfarçar completamente, na forma como ela às vezes precisava se apoiar no balcão, como se suas pernas não quisessem sustentá-la. Quando finalmente se despediu, prometendo voltar em breve, Marcelo dirigiu de volta para São Paulo com a mente fervilhando. Precisava fazer algo.
Mas o quê? Oferecer dinheiro seria ofensivo, ele já havia aprendido isso. Renata tinha orgulho e com razão. Ela não queria caridade. Queria dignidade. A resposta veio de um lugar inesperado. Na sexta-feira, durante uma reunião de diretoria, Roberto apresentou um novo projeto. Um resort de luxo na região da Raposo Tavares, spas, campos de golfe, restaurantes 5 estrelas. Um investimento de quase R$ 1 bilhão, com retorno estimado em 5 anos. Marcelo folheava os documentos distraído até que uma imagem chamou sua atenção. Era um mapa. A área destacada para desenvolvimento incluía um trecho específico da rodovia. Um trecho que Marcelo reconheceu imediatamente. Seu coração gelou. Roberto, onde exatamente fica essa área? Ele perguntou, mantendo a voz neutra. Próximo ao antigo posto desativado, quilômetro 123. Uma região praticamente abandonada, perfeita para desenvolvermos sem resistência da comunidade local. Já fizemos os estudos preliminares. Há apenas alguns pequenos comércios irregulares que precisaremos. Ele fez um gesto com a mão. Realocar. Realocar, Marcelo repetiu. A palavra soava tão limpa, tão administrativa, mas significava destruir. Significava tirar. De Renata e Marina, o único sustento que tinham. É procedimento padrão, Roberto continuou. Oferecemos indenização justa, ajudamos com a mudança. Todo mundo sai ganhando. Os proprietários recebem mais do que seus terrenos valem, e nós ficamos com a área limpa para construir. Marcelo olhou para os outros diretores ao redor da mesa. Todos acenavam, concordando. Era um bom negócio, fazia sentido financeiro. Era exatamente o tipo de projeto que a Novaes Construções fazia há décadas. Comprar barato, desenvolver, vender caro, a fórmula do sucesso. Mas tudo o que Marcelo conseguia ver era o sorriso de Marina. O cansaço nos olhos de Renata. A dignidade ferida, mas intacta daquela mulher que se recusava a aceitar esmola porque precisava provar que podia sobreviver sozinha. Marcelo, Roberto chamou. Você está bem? Preciso de sua aprovação para avançarmos com as negociações de terreno. Preciso ver os documentos completos, Marcelo disse. Lista de todos os proprietários afetados, valores de indenização propostos, cronograma de realocação. Roberto franziu a testa. Por quê? É um projeto padrão. Você sempre confiou em minha análise antes. E ainda confio, Marcelo disse, forçando um sorriso. Só quero me certificar de que estamos fazendo tudo dentro dos padrões éticos. Você sabe como é? Qualquer deslize hoje em dia vira escândalo na mídia. Foi uma justificativa boa o suficiente. Roberto assentiu e prometeu enviar toda a documentação até o final do dia. A reunião continuou, mas Marcelo não prestou atenção em mais nada. Sua mente estava presa naquele mapa, naquele trecho de rodovia, naquela barraca que agora estava marcada para demolição. Os documentos chegaram por e-mail às 6 da tarde. Marcelo os abriu com mãos que tremiam ligeiramente. Lá estava, página 15. Lote 17, ocupação irregular, comércio ambulante não licenciado. Proprietária, Renata dos Santos Almeida. Indenização proposta, R$ 15 mil. Prazo para desocupação, 60 dias após a aprovação do projeto. R$ 15 mil. Era menos do que Marcelo gastava em uma semana de restaurantes. Era insultuosamente pouco, mesmo que Renata não tivesse licença formal para estar ali. E 60 dias. 60 dias para que ela e Marina perdessem tudo de novo. Marcelo fechou o laptop com mais força do que pretendia. Levantou-se, caminhou até a janela do escritório. São Paulo se estendia infinita abaixo dele, um mar de luzes e concreto. Sua cidade, seu império. Construído sobre quantas Renatas e Marinas ao longo dos anos, sobre quantos sonhos pequenos e vidas simples que foram classificadas como obstáculos, como ocupações irregulares a serem realocadas. O telefone tocou. Era Roberto. Viu os documentos? Podemos assinar na segunda. Os investidores estão ansiosos para começar. Este projeto vai colocar a Novaes em outro patamar. Estamos falando de presença internacional, Marcelo. É a chance de expandirmos para além do mercado nacional. Marcelo segurou o telefone com tanta força que seus dedos doeram.
Preciso do fim de semana para analisar, ele disse. O fim de semana? Roberto soou surpreso. Marcelo, é um projeto padrão. Você está agindo estranho. Aconteceu alguma coisa? Não, Marcelo mentiu. Só quero ter certeza. É muito dinheiro em jogo. Tudo bem, Roberto disse, ainda suando desconfiado. Mas na segunda preciso da sua assinatura. Os prazos são apertados. Marcelo desligou e ficou olhando para o telefone. Podia simplesmente não assinar. Podia bloquear o projeto. Como presidente, tinha esse poder. Mas então o quê? A empresa perderia um investimento massivo. Os acionistas ficariam furiosos. Roberto provavelmente o acusaria de estar tendo um colapso nervoso. E talvez ele estivesse certo. Por causa de uma mulher e uma criança que ele conhecia há menos de uma semana, por causa de um copo de suco e um desenho de flor. Amarela? Era loucura. Era completamente irracional. Mas quando Marcelo fechou os olhos, tudo o que via era Marina perguntando se ele usava o desenho quando ficava triste. Tudo o que ouvia era Renata dizendo que não precisava de esmola, que tinha dignidade. E pela primeira vez em 5 anos, desde que Ana morreu e ele decidiu que era mais fácil ser frio do que sentir, Marcelo permitiu que algo além de lógica e lucro guiasse suas decisões. Não podia bloquear o projeto, não sem uma razão válida que os acionistas aceitassem, mas podia avisar Renata, podia dar a ela tempo para se preparar para encontrar outro lugar, podia talvez ajudá-la de forma que não ferisse seu orgulho. No sábado de manhã, Marcelo acordou cedo e voltou à barraca. Renata estava lá, como sempre, mas parecia ainda mais cansada que da outra vez. Marina brincava nos fundos com uma boneca remendada. Voltou de novo, Renata disse, e havia algo de vulnerável em sua voz. Não sei o que o senhor vê em um lugar tão simples assim. Marcelo sentou-se no banquinho que já estava começando a considerar seu. Vejo algo real, ele disse. Vejo pessoas de verdade, fazendo coisas de verdade. Não é simples, é honesto, e honestidade é uma raridade no meu mundo. Renata o estudou por um longo momento. O senhor é um bom homem, Marcelo Novaes. Um homem triste, mas bom. Não sei se sou bom, Marcelo disse, e havia amargura em sua voz. Na verdade, vim aqui hoje porque preciso te contar uma coisa. Mas antes que pudesse continuar, Renata cambaleou. Segurou-se no balcão, o rosto perdendo ainda mais cor. Marina, ela chamou, mas a voz saiu fraca. Marcelo se levantou num pulo, ignorando a dor na perna. Renata, ele a segurou antes que ela caísse. O que está acontecendo? Só uma tontura, Renata murmurou, mas estava tremendo. Passa logo. Não vai passar, Marcelo disse, firme. Você precisa de um médico, agora. Não tenho dinheiro para médico. Ela protestou fracamente. Mas eu tenho, Marcelo disse. E antes que você argumente sobre dignidade e orgulho, saiba que não estou oferecendo caridade. Estou sendo amigo. Amigos cuidam uns dos outros. É isso que você mesma disse para Marina, não é? Que as pessoas precisam cuidar umas das outras? Renata olhou para ele com lágrimas nos olhos. Você mal me conhece. Conheço o suficiente, Marcelo disse suavemente. Agora vamos. Marina, ele chamou. Vem com a gente, querida. Sua mãe vai ao médico. A viagem ao hospital foi rápida. Marcelo conhecia os melhores médicos de São Paulo. Tinha contatos em todas as clínicas particulares da cidade. Em menos de 1 hora, Renata estava sendo examinada por um clínico geral que Marcelo pagou para atender sem hora marcada. O diagnóstico veio 2 horas depois. Anemia severa, desnutrição, exaustão física. Nada que não pudesse ser tratado, mas precisava de acompanhamento, vitaminas, repouso e, principalmente, alimentação adequada. Ela estava se matando aos poucos para manter aquela barraca funcionando, o médico disse a Marcelo em particular, pulando refeições para que a filha comesse, trabalhando 16 horas por dia. Se continuasse assim, em 6 meses estaria em estado crítico. Marcelo sentiu aquela raiva familiar, mas desta vez não era direcionada ao destino ou à vida injusta. Era direcionada a si mesmo, ao sistema que ele ajudava a perpetuar, a um mundo onde uma mulher precisava escolher entre comer e alimentar a filha. Quando Renata saiu da consulta,
pálida mas medicada, Marcelo já havia tomado várias decisões. Pagou a conta do hospital sem aceitar discussões. Levou Renata e Marina para um restaurante decente e as viu comerem. Pela primeira vez, uma refeição completa. Depois foi com elas à farmácia. Comprou todas as vitaminas e medicamentos prescritos. Vou devolver tudo isso, Renata disse no carro, abraçando Marina. Vou trabalhar mais, vender mais. Vou devolver cada centavo. Não precisa, Marcelo disse. Mas se vai te fazer sentir melhor, combine um valor mensal e me pague como puder. Sem juros, sem pressa. Ela concordou, mais por exaustão do que por convicção. Quando Marcelo as deixou de volta na barraca, já era noite. Marina estava dormindo no banco de trás, a cabeça no colo da mãe. Obrigada, Renata sussurrou. Por tudo. Ela hesitou por nos ver. As pessoas passam por aqui todo dia e não nos veem, somos invisíveis. Mas você nos viu. Marcelo engoliu o nó na garganta. Eu vejo vocês, ele disse. E antes de poder se conter, acrescentou. E vou proteger vocês. Prometo. Era uma promessa estúpida. Uma promessa que ele não sabia se podia cumprir. Porque na segunda-feira de manhã, Roberto estaria esperando por sua assinatura nos documentos que destruiriam a vida dessas duas pessoas que, em menos de 2 semanas, haviam se tornado mais importantes para ele do que qualquer negócio bilionário jamais seria. Mas Marcelo havia feito a promessa, e pela primeira vez em 5 anos, desde que prometeu a Ana que seria mais do que apenas um empresário frio, ele pretendia cumprir sua palavra, mesmo que isso custasse tudo o que ele tinha construído. A segunda-feira chegou como uma sentença. Marcelo acordou às 5 da manhã, mas não conseguiu voltar a dormir. Ficou deitado na escuridão do quarto, olhando para o desenho da flor amarela que agora parecia acusá-lo. Esperança, que piada cruel, que mentira bonita ele havia vendido a si mesmo. Vestiu-se mecanicamente, o terno cinza escuro, a gravata azul marinho, os sapatos italianos que custavam mais do que Renata provavelmente ganhava em 3 meses. Cada peça de roupa parecia mais pesada que o normal, como se estivesse vestindo uma armadura que não o protegia de nada, apenas o isolava de tudo. O escritório estava silencioso quando chegou. As secretárias ainda não haviam chegado, os corredores estavam vazios, apenas as luzes de emergência criavam sombras longas nas paredes de vidro. Marcelo entrou em sua sala e fechou a porta. Sentou-se atrás da mesa de mogno maciço e abriu o laptop. Os documentos do projeto estavam lá, esperando. Páginas e páginas de legalês, projeções financeiras, cronogramas de construção. E lá, perdido no meio de tudo aquilo, o lote 17. Renata dos Santos Almeida. R$15.000, 60 dias. Marcelo passou as mãos pelo rosto. Havia passado o domingo inteiro tentando encontrar uma saída. Conversou com advogados de confiança sobre possibilidades de bloquear a demolição, mas todos disseram a mesma coisa. Sem licença comercial, Renata não tinha base legal para resistir. O terreno pertencia ao Estado. Ela era apenas uma ocupante irregular. A indenização oferecida era até generosa pelos padrões legais. Tentou pensar em alternativas. Comprar um terreno em outro lugar para Renata, melhor que o atual. Mas ela não era tola. Perguntaria de onde veio o dinheiro, por que a urgência. E quando descobrisse a verdade, e ela descobriria, o ódio seria ainda pior. Podia bloquear o projeto completamente, simplesmente recusar-se a assinar. Mas Roberto já havia mobilizado os investidores. Contratos preliminares haviam sido assinados. Se Marcelo bloqueasse agora sem uma razão comercial válida, enfrentaria não apenas a fúria de Roberto, mas possíveis processos dos investidores por quebra de contrato. A empresa que seu avô construiu, que seu pai expandiu, que ele havia transformado em império, poderia entrar em colapso. Tudo isso por uma mulher e uma criança que ele conhecia há menos de 2 semanas. A porta se abriu sem bater. Roberto entrou, já vestido para negócios, o rosto animado. Marcelo acordou cedo também, ótimo sinal. Significa que está tão empolgado quanto eu com este projeto. Marcelo forçou um sorriso, algo assim. Roberto colocou uma pasta sobre a mesa,
Revisei tudo novamente no fim de semana. Os números são ainda melhores do que pensávamos. Se conseguirmos concluir a aquisição dos terrenos até o fim deste trimestre, podemos começar as obras no segundo semestre e ter a primeira fase pronta em 18 meses. Ele abriu a pasta revelando mais documentos. Só preciso da sua assinatura aqui, aqui e aqui. Ele apontou para 3 linhas marcadas com adesivos amarelos. Marcelo olhou para os papéis. Sua assinatura. Era tudo que separava Renata e Marina de mais uma perda devastadora. Uma caneta na mão, 3 palavras cursivas, e ele se tornaria mais uma vez aquilo que jurou nunca ser: o homem que destruía vidas em nome do progresso. Marcelo, Roberto disse, e havia algo diferente em sua voz agora. Preocupação. Você está estranho desde sexta. O que está acontecendo? Nada, Marcelo disse, mas a palavra saiu falsa. É por causa da perna. As dores estão piores. Posso remarcar nossas viagens se você precisar de tempo para tratamentos. Não é a perna, Marcelo disse, mais ríspido do que pretendia. Ele parou. O que podia dizer? Que havia se apegado a estranhos? Que um desenho infantil tinha mais significado do que décadas de trabalho? Soaria ridículo. Talvez fosse ridículo. Então, o que é? Roberto puxou uma cadeira e sentou-se. Olha, eu sei que você nunca se recuperou completamente depois de Ana. Eu entendo. Mas ele hesitou. Você não pode deixar que isso interfira nos negócios. A empresa precisa de você. Focado, firme. Marcelo sentiu a raiva subir. E se eu não quiser mais ser firme? E se eu estiver cansado de ser esse homem que você quer que eu seja? Roberto recuou surpreso. Do que você está falando? Estou falando, Marcelo gesticulou para os documentos, de todas essas pessoas cujas vidas destruímos. Todos esses lotes que compramos, essas famílias que despejamos. Você já parou para pensar no que acontece com elas depois? Nós pagamos indenização justa, Roberto disse, defensivo. Seguimos todas as leis, fazemos tudo dentro dos conformes. Dentro dos conformes, Marcelo repetiu, amargo. Que frase conveniente. Que desculpa perfeita para não ter que olhar nos olhos das pessoas que estamos destruindo. Roberto se levantou, claramente frustrado. Marcelo, eu não sei o que aconteceu com você, mas precisa se recompor. Somos empresários. Construímos coisas, geramos empregos, movemos a economia. Não somos vilões só porque algumas pessoas precisam se mudar para darmos espaço ao progresso. Progresso, Marcelo murmurou. Outra palavra bonita para esconder coisas feias. O telefone de Roberto tocou. Ele olhou para a tela e suspirou. São os investidores japoneses. Eles querem confirmação de que seguimos em frente. O que eu digo a eles? Marcelo olhou para os documentos, depois para Roberto, depois para a janela onde São Paulo acordava para mais um dia. Milhões de pessoas, cada uma com seus sonhos, suas lutas, suas Renatas e Marinas. E ele ali, com o poder de decidir o destino de pelo menos uma delas. Diga que eu preciso de mais um dia, Marcelo disse. Mais um dia? Marcelo, eles vão achar que estamos inseguros sobre o projeto. Pode fazer com que recuem do investimento. Então vai ser assim que tem que ser. Roberto segurou o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Você está colocando em risco um investimento de R$1 bilhão por causa de do que exatamente? Um pressentimento? Um surto de consciência? Ilumina-me, por favor. Marcelo ficou em silêncio. Não tinha resposta que fizesse sentido. Não para Roberto. Talvez não nem para si mesmo. Roberto atendeu o telefone e saiu da sala, sua voz controlada, mas tensa, explicando aos investidores sobre atrasos técnicos de última hora. Marcelo ficou sozinho novamente, olhando para os documentos que pareciam pulsar com uma vida própria, uma presença maligna que exigia sua rendição. Passou o dia inteiro naquela sala, cancelando reuniões, ignorando ligações. Às 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr e o escritório se esvaziava, Roberto voltou. Os investidores deram até amanhã ao meio-dia, ele disse sem preâmbulo. Depois disso, se retiramos. E se eles se retirarem, Marcelo, não vai ser apenas este projeto que vamos perder.
Nossa reputação vai afundar. Outros investidores vão questionar nossa confiabilidade. Pode ser o começo do fim da Novas Construções. Marcelo assentiu lentamente. Entendo. Então vai assinar? Marcelo olhou para o homem que havia sido seu parceiro, seu amigo por 15 anos. Via a preocupação genuína ali, mas também a ambição, o pragmatismo frio que os havia levado tão longe. Roberto não era mau. Era apenas produto do mesmo sistema que Marcelo. Um sistema que media sucesso em números, não em vidas. Sim, Marcelo disse, e sentiu algo morrer dentro dele. Vou assinar. O alívio no rosto de Roberto foi imediato. Ótimo. Excelente. Eu sabia que você voltaria ao normal. Foi só um momento de... Ele gesticulou vagamente. Fraqueza. Todo mundo tem. Não é fraqueza, Marcelo disse baixinho, mais para si mesmo. Mas é o mundo onde vivemos. Assinou os documentos ali mesmo, às 6h15 da tarde de uma segunda-feira. 3 assinaturas, 3 traições. Cada movimento da caneta pareceu cortar algo essencial dentro dele. Quando terminou, Roberto pegou os papéis com um sorriso triunfante. Vou avisar os investidores. Amanhã celebramos com um jantar. Convide quem quiser. Escolha o restaurante. Hoje o céu é o limite. Quando Roberto saiu, Marcelo ficou sentado na cadeira por longos minutos. A cidade brilhava além da janela, indiferente ao que ele acabara de fazer. Ele havia acabado de destruir o único lugar onde Renata conseguia manter alguma dignidade, onde Marina tinha um lar. E por quê? Por R$1 bilhão. Pela preservação de um império que, no final das contas, não significava nada. Marcelo pegou o celular. Precisava contar a Renata. Não hoje, ele não era tão covarde. Mas logo, antes que ela descobrisse de outra forma. Precisava pelo menos ter a decência de olhar em seus olhos quando sua vida desmoronasse novamente. Mas não conseguiu discar. Seus dedos pairavam sobre a tela paralisados. Como você diz a alguém que acabou de trair sua confiança? Como admite que escolheu dinheiro sobre humanidade? Guardou o telefone e saiu do escritório. A viagem de volta para casa foi um borrão. Quando chegou ao apartamento, a primeira coisa que fez foi ir até o quarto e pegar o desenho da flor amarela. Olhou para aquelas pétalas vibrantes, para aquela promessa inocente de esperança. Com mãos que tremiam, rasgou o papel ao meio. Depois, ao meio de novo. E de novo. Até que não restasse nada além de pedacinhos amarelos espalhados sobre o chão do quarto. Esperança. Que mentira. Que piada cruel. Sentou-se na cama e, pela primeira vez em 5 anos, Marcelo Novaes chorou. Não pelas perdas do passado, mas pela escolha que acabara de fazer. Pelo homem que havia se tornado. Pelo homem que Ana não reconheceria mais. Os dias seguintes foram uma tortura. Marcelo continuou indo à barraca, incapaz de se afastar, mas cada visita era um peso. Via Marina correndo ao seu encontro com aquele sorriso puro. Via Renata gradualmente recuperando as forças com os medicamentos e a alimentação adequada. Via os dois criando planos para o futuro e cada palavra era uma faca. Vou ampliar a barraca, Renata disse numa tarde de quinta-feira, os olhos brilhando com uma empolgação que Marcelo não tinha visto antes. Com os medicamentos estou conseguindo trabalhar mais, e você me deu a ideia. Ela tocou o braço dele levemente. De ser algo mais, pensei em adicionar sanduíches naturais. Há um curso gratuito na cidade sobre empreendedorismo. Vou me inscrever. Marcelo forçou um sorriso que doeu fisicamente. Isso é ótimo, Renata. E quando eu conseguir economizar, vou matricular Marina numa escola melhor. Ela é tão inteligente, merece oportunidades. Merece, Marcelo concordou, e a culpa era tão pesada que mal conseguia respirar. Marina se aproximou, segurando algo atrás das costas. Fiz outra coisa para você, ela disse timidamente. Porque você parece triste de novo. Estendeu a mão. Era outro desenho. Desta vez, 3 figuras. Uma alta com uma bengala, uma média e uma pequena. Todos sorrindo, mãos dadas. Somos nós, Marina explicou. Uma família. Marcelo pegou o desenho com mãos que tremiam. Uma família.
Quando foi a última vez que ele havia se sentido parte de algo assim? Quando foi a última vez que alguém o havia incluído em seus desenhos, em seus sonhos, em sua definição de lar? É lindo, Marina, ele disse, e sua voz quase quebrou. Usa esse também quando ficar triste, ela disse, para lembrar que não está sozinho. Mas estava. Estava terrivelmente sozinho. Porque em poucas semanas, quando a notificação oficial chegasse, essas duas pessoas que o haviam acolhido, que o haviam visto, que o haviam feito se sentir humano novamente, iam descobrir que ele era exatamente o tipo de homem que pensaram que não fosse. O tipo de homem que destruía vidas por lucro. Passou a visitar a barraca todos os dias. Era como se estivesse tentando absorver cada momento, guardar cada memória antes que tudo acabasse. Conversaram sobre tantas coisas. Renata contou sobre sua vida antes da barraca, como ela e o marido haviam sonhado em abrir um pequeno restaurante um dia. Como ela sempre quis ser professora, mas a vida não havia permitido. Marcelo, por sua vez, revelou coisas que nunca havia dito a ninguém. Contou sobre Ana, não apenas sobre o acidente, mas sobre quem ela era, sobre como eles se conheceram numa exposição de arte, sobre como ela o fazia rir mesmo nos dias mais difíceis, sobre como ela havia feito ele prometer que nunca seria apenas um empresário frio e calculista. Uma promessa que você quebrou, Renata disse suavemente, sem julgamento. Todos os dias, Marcelo admitiu. Por 5 anos, todos os dias. Mas pode consertar, ela disse. Nunca é tarde demais para ser quem você deveria ter sido. Se ela soubesse. Se ela soubesse que naquele exato momento, máquinas administrativas estavam em movimento, documentos sendo processados, notificações sendo preparadas. Tudo com a assinatura dele autorizando. A bomba explodiu numa terça-feira de manhã. Marcelo havia acabado de chegar à barraca quando viu o carro oficial parado na beira da estrada. Um oficial de justiça, segurando um envelope pardo. Renata estava parada em frente a ele, o rosto completamente branco, as mãos segurando o papel com tanta força que ele amarrotava nas bordas. Marina estava sentada no banquinho, chorando silenciosamente. Marcelo desceu do carro tão rápido quanto sua perna permitia, o coração martelando. Renata, ele chamou. Ela virou-se. Os olhos que sempre o haviam olhado com gentileza e compreensão, agora ardiam com algo completamente diferente. Ódio, traição, dor profunda e irreparável. Você sabia, ela disse. E não era uma pergunta. Era uma acusação. Você sabia esse tempo todo. Renata, eu posso explicar. Ela jogou os papéis nele. Eles flutuaram no ar antes de cair aos seus pés. Explicar? Explicar o quê? Que você nos usou. Que ficou vindo aqui, fingindo se importar, enquanto já tinha assinado nossa sentença de morte. Marcelo pegou os papéis. Lá estava, preto no branco. Notificação de despejo. 60 dias para desocupação. Projeto de desenvolvimento urbano autorizado pela Novaes Construções. Presidente responsável, Marcelo Novaes. Sua assinatura na última página datada de 3 semanas atrás. Uma semana antes de Renata ficar doente. Antes de ele levá-la ao hospital. Antes de todas aquelas conversas sobre família e futuro. Eu tentei encontrar uma saída. Ele começou, mas as palavras soavam patéticas até para seus próprios ouvidos. Tentou? Renata deu um passo à frente e havia uma força terrível nela agora. Você tentou? Ou você simplesmente calculou quanto tempo precisava para se sentir melhor consigo mesmo antes de nos destruir? Não foi assim. Então como? Foi, Marcelo? Ela cuspiu seu nome como se fosse veneno. Me explica. Me explica como você olhou nos meus olhos, segurou minha mão quando eu estava doente, fez minha filha te chamar de amigo, tudo isso sabendo que ia nos tirar tudo? Marcelo não tinha resposta. Não havia resposta que justificasse o que ele havia feito. Marina correu para a mãe, abraçando-se às suas pernas. Mamãe, ela soluçava. O Marcelo não faria isso. Ele prometeu cuidar da gente. Renata pegou a filha no colo, segurando-a com força. Homens como ele não mantêm promessas, Marina.
Eles fazem o que é melhor. Para eles. Sempre. E nós, ela olhou ao redor da barraca. Seu lar, sua vida. Não somos nada além de obstáculos. Vou encontrar outra solução, Marcelo disse desesperadamente. Vou comprar outro terreno para vocês. Um melhor, com estrutura adequada. Vou. Com que dinheiro? Renata interrompeu. Com o dinheiro que vai ganhar destruindo este lugar? Com os milhões que vai lucrar em cima da nossa miséria? Ela riu, um som amargo e quebrado. Você acha que eu quero isso? Você acha que dignidade tem preço? Não, Marcelo disse, a voz falhando. Eu sei que não tem. Então vai embora, Renata disse. E agora havia lágrimas em seus olhos. Vai embora e não volta mais. Você já fez o suficiente. Você já tirou tudo de nós. Não tire também nossa dignidade nos assistindo desmoronar. Renata, por favor, vai embora! Ela gritou e o grito ecoou pela rodovia vazia. Marina chorava com mais força agora. Marcelo! Ela estendeu os bracinhos em direção a ele. Não vá embora. Você prometeu. Você prometeu que ia nos proteger. A dor naquele grito, a traição naqueles olhos infantis que haviam visto nele algo bom, algo digno de confiança, foi mais do que Marcelo conseguiu suportar. Virou-se e começou a caminhar de volta para o carro. Cada passo era agonia, não por causa da perna, mas pelo peso esmagador do que havia feito. Atrás dele, ouvia Marina chorando, chamando seu nome. Ouvia Renata tentando acalmar a filha, sua voz quebrada, mas firme. E por mais que Marcelo quisesse voltar, se ajoelhar, implorar perdão, sabia que não tinha esse direito. Não mais. Entrou no carro e simplesmente ficou ali, mãos no volante, incapaz de ligar o motor. No retrovisor, via Renata segurando Marina, as duas figuras pequenas contra a vastidão da estrada, do céu, do mundo que continuava indiferente ao sofrimento delas. Marcelo havia construído um império, havia transformado terra em arranha-céus, transformado projetos em realidade, transformado dinheiro em mais dinheiro. Mas ali, naquele momento, percebeu que havia falhado na única coisa que realmente importava. Havia falhado em ser humano. Ligou o motor e partiu, deixando para trás as únicas pessoas em 5 anos que o haviam feito sentir algo além de vazio. E enquanto dirigia de volta para São Paulo, para seu apartamento de luxo, para sua vida de confortos vazios, Marcelo Novaes entendeu finalmente o que Ana havia tentado lhe dizer antes de se despedir. Riqueza sem. Humanidade não é riqueza. É apenas uma prisão dourada. E você é tanto prisioneiro quanto carcereiro. Os 10 dias seguintes foram uma descida ao inferno. Marcelo trancou-se no apartamento, ignorando ligações de Roberto, de clientes, de todo o mundo. As janelas permaneceram fechadas, as cortinas puxadas, como se ele pudesse bloquear não apenas a luz do sol, mas a realidade do que havia feito. Ele não comia, mal bebia água, passava as horas caminhando de um cômodo vazio para outro, a bengala batendo contra o piso de mármore num ritmo monótono e acusatório. Cômodos cheios de objetos caros que não significavam nada. Paredes decoradas com arte que ele nunca realmente olhava. Uma vida inteira construída sobre alicerces de areia. Roberto apareceu no 5º dia, usando a chave reserva que tinha para emergências. Encontrou Marcelo sentado no escuro da sala, sem se barbear, vestindo a mesma roupa há dias. Pelo amor de Deus, Marcelo, o que está acontecendo com você? Marcelo nem olhou para ele. Vá embora, Roberto. Os investidores estão perguntando por você. Temos que finalizar os contratos com os fornecedores. O projeto está parado. Que se dane o projeto. Roberto sentou-se à sua frente, forçando-o a fazer contato visual. Olha, eu entendo que você está passando por algo. Mas você tem responsabilidades. Pessoas dependem de você. Marcelo soltou uma risada amarga. Pessoas dependem de mim. Que piada. As únicas pessoas que realmente precisavam de mim, eu destruí. Você está falando daquela mulher da barraca? Roberto suspirou. Marcelo, era inevitável. Com ou sem você, aquele desenvolvimento ia acontecer. Você não pode salvar todo mundo. Mas eu podia ter salvo ela. E escolhi não fazer. Escolhi dinheiro. É o que fazemos, Roberto disse sem malícia. É o que empresários fazem.
Tomamos decisões difíceis. Se você não consegue lidar com isso, talvez seja hora de repensar sua posição na empresa. Marcelo finalmente olhou para ele. Realmente olhou. Viu um homem que era, de muitas formas, um reflexo do que ele mesmo havia sido. Pragmático, focado, bem-sucedido pelos padrões do mundo e completamente vazio por qualquer outro padrão que importasse. Você está certo, Marcelo disse devagar. É hora de repensar minha posição. Ótimo, tire uma semana de folga. Vá para algum resort, relaxe, volte renovado. Não é esse tipo de repensamento, Marcelo disse. Estou saindo da empresa, Roberto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto piscou várias vezes, como se tivesse ouvido. Errado. O quê? Estou saindo. Vou desfazer nossa sociedade. Você fica com sua parte, eu fico com a minha. Mas não posso mais fazer isso. Fazer o que exatamente? Ganhar dinheiro? Ter sucesso? Destruir pessoas? Marcelo disse simplesmente. Não posso mais ser esse homem. Ana não reconheceria esse homem. Eu não reconheço esse homem. Roberto se levantou bruscamente. Você está tendo um colapso nervoso. É isso. É o estresse. É a perna. É tudo. Você precisa de ajuda profissional. Não tomar decisões idiotas que vão arruinar sua vida. Minha vida já está arruinada, Marcelo disse calmamente. Há 5 anos. Só estou finalmente admitindo. Roberto ficou ali por mais alguns minutos tentando argumentar, persuadir, ameaçar. Mas Marcelo permaneceu inabalável. Quando Roberto finalmente saiu, batendo a porta com força, Marcelo sentiu algo estranho. Não era exatamente alívio, mas era o primeiro passo. Nos dias seguintes começou a agir. Ligou para advogados, contadores, consultores. Iniciou o processo de dissolução da sociedade com Roberto. Pagaria uma multa astronômica para quebrar os contratos com os investidores do projeto do resort. Não importava. Nada daquilo importava mais. Colocou o apartamento à venda. O Mercedes também. Começou a liquidar investimentos, ações, propriedades, tudo o que havia acumulado em anos de trabalho, transformado em números frios numa conta bancária. E então, numa tarde de sábado, 2 semanas depois de ter sido expulso da barraca, Marcelo fez algo que não fazia há 5 anos. Foi ao cemitério. O túmulo de Ana era simples, apesar de toda a fortuna que ele tinha. Ela havia deixado instruções claras no testamento. Nada extravagante. Apenas uma lápide de granito com seu nome, datas e uma frase. Viva com amor, não com medo. Marcelo se ajoelhou na grama, ignorando a dor na perna. Passou os dedos pelas letras gravadas na pedra. Oi, Ana, ele disse, e sua voz saiu rouca. Faz tempo. O vento soprava suavemente entre as árvores do cemitério, carregando o cheiro de terra e flores. Marcelo ficou ali, em silêncio, deixando as lágrimas caírem livremente. Eu estraguei tudo, ele disse finalmente. Você me fez prometer que eu seria melhor, que não deixaria a dor me transformar em algo frio e vazio. E o que eu fiz? Exatamente isso. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Tornei-me o tipo de homem que você desprezaria. O tipo de homem que eu desprezaria. Uma família passou ao longe colocando flores em outro túmulo. Crianças corriam entre as lápides, suas vozes agudas quebrando o silêncio solene. Vida continuando indiferente à morte. Mas conheci alguém, Marcelo continuou. 2 pessoas, na verdade, uma mulher e sua filha. Elas me viram, Ana. Realmente me viram. Não o empresário rico, não o homem com dinheiro. Viram o homem quebrado que eu tentava esconder, e mesmo assim me acolheram. Me fizeram sentir humano novamente. Ele pausou, e eu as traí. Da pior forma possível. O vento aumentou, fazendo as folhas dançarem. Marcelo fechou os olhos. Mas vou consertar, ele disse, e havia determinação em sua voz agora. Vou desfazer tudo que construí sobre bases podres. Vou começar de novo, do jeito certo, do jeito que você teria orgulho. Ele tocou a lápide uma última vez. Eu prometo. Na segunda-feira, os documentos estavam prontos. Marcelo havia pagado 75 milhões em multas e compensações para cancelar o projeto do resort.
Havia comprado com seu próprio dinheiro o terreno onde a barraca de Renata ficava e havia registrado a propriedade em nome dela e de Marina. Roberto o chamou de louco. Os advogados questionaram sua sanidade. Mas Marcelo estava mais lúcido do que havia estado em anos. Sabia exatamente o que estava fazendo. Estava comprando não o perdão de Renata, porque isso não tinha preço. Estava comprando a chance de provar que podia mudar. Numa terça-feira de manhã, exatamente um mês depois de ter assinado os documentos que quase destruíram Renata e Marina, Marcelo voltou à barraca. Não no Mercedes que já havia sido vendido, em um carro popular usado que havia comprado na semana anterior, vestindo jeans e uma camiseta simples, segurando uma pasta de documentos. Renata estava lá como sempre. Quando viu o carro se aproximando, seu corpo se enrijeceu. Quando viu Marcelo sair, sua expressão se fechou, completamente. Eu não tenho nada para falar com você, ela disse antes mesmo que ele pudesse abrir a boca. Eu sei, Marcelo disse, mas eu tenho algo para você. Ele estendeu a pasta. Por favor, só olhe. Renata cruzou os braços. Não quero seu dinheiro. Não é dinheiro, são papéis. Por favor. Ela hesitou, depois pegou a pasta com relutância. Abriu. Começou a ler. Marcelo viu quando a compreensão chegou. Viu os olhos dela se arregalarem, as mãos tremerem. O que? Ela começou, mas as palavras falharam. Cancelei o projeto, Marcelo disse. Paguei todas as multas. Comprei este terreno e registrei no seu nome e no de Marina. É de vocês agora, legalmente. Ninguém pode tirar isso de você. Renata olhou para ele, depois para os papéis, depois para ele novamente. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque estava errado. Porque você tinha razão. Dignidade não tem preço. E eu passei os últimos 5 anos comprando coisas que não têm valor e vendendo a única coisa que tem, minha humanidade. Ele deu um passo à frente. Não estou aqui pedindo perdão, Renata. Não tenho esse direito. Estou aqui provando que posso mudar. Marina apareceu dos fundos. Quando viu Marcelo, parou. Havia mágoa naqueles olhos que antes só tinham visto bondade nele. Oi, Marina, Marcelo disse suavemente. A menina não respondeu. Apenas se escondeu atrás da mãe. Eu mereço isso, Marcelo disse. Mereço muito pior. Mas quero que vocês saibam que eu... Ele engoliu em seco. Eu sinto muito. Mais do que palavras podem expressar. Sentir muito não devolve o que você quase tirou de nós, Renata disse. Mas havia menos raiva em sua voz agora. Mais cansaço. Eu sei. Por isso não estou apenas pedindo desculpas. Estou mudando completamente. Ele gesticulou para si mesmo. Vendi o apartamento, o carro, saí da empresa. Estou começando de novo. Por que? Renata perguntou novamente. Por que jogar tudo fora? Porque nada daquilo era real. Nada daquilo tinha valor. Ele olhou para a barraca, para o terreno, para as 2 pessoas que o haviam mudado para sempre. Isso aqui é real. Vocês são reais. E eu quero fazer parte de algo real, nem que seja só como. Ele hesitou. Alguém que ajuda de longe. Renata ficou em silêncio por um longo momento. Depois, cuidadosamente dobrou os papéis e os guardou de volta na pasta. Esses documentos você poderia ter simplesmente enviado. Por quê? Veio pessoalmente? Porque precisava olhar nos seus olhos. Precisava que você visse que eu falei sério. Que não é só culpa ou remorso temporário. É uma mudança real. Palavras são fáceis, Marcelo. Ações é que mostram quem somos. Eu sei. Por isso ele respirou fundo. Estou me mudando para cá. Para a região. Aluguei uma casa pequena a 2 quilômetros daqui. E vou abrir um negócio. Uma cooperativa de microcrédito para ajudar pequenos empreendedores. Pessoas como você, que só precisam de uma chance. Ele pausou. E se você deixar, gostaria de trabalhar aqui na barraca. Como voluntário. Lavar pratos, carregar caixas, o que você precisar. Não por pena, não por caridade, mas porque preciso reaprender o que significa trabalhar de verdade, com as mãos, com o coração. Renata olhou para ele por um longo tempo. Marcelo sustentou o olhar, sem recuar, deixando que ela visse tudo. A vergonha, o arrependimento, mas também a determinação.
a vontade genuína de ser melhor. Você vai desistir, ela disse finalmente. Quando o trabalho ficar muito pesado, quando suas mãos calejarem, quando perceber o quanto é difícil viver com pouco. Você vai voltar para seu mundo confortável. Não vou, Marcelo disse, porque aquele mundo nunca foi confortável. Era apenas entorpecente. E eu cansei de estar entorpecido. Marina finalmente falou, sua voz pequena, mas clara. Ele está falando a verdade, mãe. Eu consigo ver. Como você sabe? Renata perguntou gentilmente. Marina saiu de trás da mãe e caminhou até Marcelo. Olhou para ele com aqueles olhos antigos, penetrantes. Porque ele está com medo, ela disse. Medo de verdade. E pessoas que mentem não têm medo. Tem certeza. Ela tocou a mão dele. Ele não tem certeza de nada, só esperança. Marcelo se ajoelhou, colocando-se na altura dela. Você está certa, Marina. Estou apavorado. Apavorado de que seja tarde demais. Apavorado de que eu tenha quebrado algo que não pode ser consertado. Mas estou disposto a tentar. Todos os dias, pelo tempo que for necessário. Marina olhou para a mãe. Podemos dar uma chance para ele, mãe. Todo mundo merece uma segunda chance. Você sempre diz isso. Renata suspirou. Fechou os olhos por um momento e Marcelo viu a guerra interna ali. A dor da traição lutando contra a compaixão natural. O medo de ser magoada novamente contra a vontade de acreditar na redenção. Uma chance, ela disse finalmente, mas no primeiro sinal de que você está brincando com a gente desaparece da nossa vida para sempre. Entendido? Entendido, Marcelo disse, e o alívio quase o derrubou. E começou assim, devagar, doloroso, mas real. Marcelo aparecia todo dia às 6 da manhã, ajudava a montar a barraca, a organizar as frutas, a limpar as mesas. No começo, Renata mal falava com ele. Dava ordens curtas, observava-o com desconfiança. Marina era mais receptiva, mas cautelosa, como um animal que foi machucado e ainda está aprendendo a confiar novamente. Mas Marcelo persistiu. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar canetas e apertar mãos em reuniões, começaram a calejar. A perna doía mais com o trabalho físico, mas ele aprendeu a gerenciar a dor, a trabalhar com ela ao invés de contra ela. Acordava com o corpo dolorido, as costas reclamando, os dedos rígidos, e amava cada segundo daquilo, porque era real, era honesto, era trabalho que significava algo. Os meses passaram. A cooperativa de microcrédito abriu com o capital inicial de Marcelo. Ele usou tudo o que havia aprendido em décadas de negócios, mas desta vez para ajudar ao invés de explorar. Pequenos empréstimos sem juros absurdos. Mentoria para empreendedores iniciantes. Cursos gratuitos de gestão financeira. Renata foi uma das primeiras clientes. Usou o empréstimo para registrar a barraca oficialmente, comprar equipamentos melhores, expandir o cardápio. Em 6 meses, o que era uma operação de subsistência se tornou um pequeno negócio próspero. E Marcelo estava lá em cada passo, não como salvador, mas como parceiro, como amigo. Lentamente, muito lentamente, a confiança voltou. Renata começou a sorrir para ele de novo. Não aquele sorriso educado e distante, mas o genuíno, que alcançava os olhos. Marina voltou a chamá-lo de amigo e, eventualmente, timidamente, de pai. Na primeira vez que isso aconteceu, Marcelo teve que sair por alguns minutos. Foi para trás da barraca e chorou apoiado na parede de alvenaria, o corpo sacudido por soluços que vinham de um lugar tão profundo que ele nem sabia que existia. Marina o seguiu, pegou sua mão e disse: "Tudo bem chorar quando está feliz também, sabe?" 1 ano depois de ter retornado, numa noite de sábado, Marcelo convidou Renata e Marina para jantar na casa que ele agora chamava de lar. Era pequena, simples, nada como o apartamento de luxo que uma vez possuiu. Mas tinha algo que aquele apartamento nunca teve. Tinha vida, tinha risos, tinha amor. Depois do jantar, enquanto Marina desenhava na mesa, Marcelo pegou a mão de Renata. "Posso te mostrar uma coisa?" Levou-a até o quarto. Na parede, emoldurados, estavam 2 desenhos. A flor amarela original,
que ele havia meticulosamente remontado, colando cada pedacinho rasgado. E ao lado, o desenho das 3 figuras agora também emoldurado. Eu os olho toda manhã, Marcelo disse, para lembrar quem eu quero ser, para lembrar o que realmente importa. Renata tocou os quadros suavemente. Você conseguiu, sabe? Mudou de verdade, eu vejo isso. Marcelo virou-se para ela. Renata, eu... Ele hesitou, nervoso de uma forma que nunca esteve em reuniões de milhões, de reais. Eu sei que ainda tenho muito a provar. Sei que o caminho é longo, mas queria que você soubesse que esses últimos meses, trabalhando ao seu lado, vendo você e Marina todos os dias, têm sido os mais felizes da minha vida. Mais felizes do que todos os anos de sucesso financeiro somados. Renata sorriu. Eu sei. Dá para ver nos seus olhos. Você está vivo agora. Antes, você era só um fantasma bem vestido. Ele riu, um som genuíno. Fantasma bem vestido. Ana diria isso. Ela parece ter sido uma mulher especial. Foi. E me fez prometer que eu viveria com amor, não com medo. Passei 5 anos quebrando essa promessa, mas não mais. Ele pegou as mãos de Renata entre as suas. Renata dos Santos Almeida, eu não sou mais o homem rico e poderoso. Não tenho mansões ou carros de luxo para oferecer, mas tenho algo que nunca tive antes. Tenho um coração que finalmente aprendeu a sentir de novo, e esse coração é seu se você quiser. Renata tinha lágrimas nos olhos. Marcelo, eu. Ele tirou algo do bolso. Não era um anel de diamante. Era a escritura do terreno da barraca, aquela que ele havia registrado no nome dela 1 ano atrás. Isso aqui, ele disse, é onde tudo começou. Onde eu comecei a ser humano de novo. E se você aceitar, gostaria que fosse onde começa nosso futuro juntos. Ele abriu o documento, revelando uma pequena nota anexada. Escritura de compromisso de casamento, escrita à mão, sem valor legal, mas com todo o valor do mundo. Você quer se casar comigo, Renata? Não pelo que eu era ou pelo que eu tinha, mas pelo que eu sou agora. Renata riu através das lágrimas. Você está me pedindo em casamento com uma escritura de terreno? É o bem mais valioso que tenho, porque foi você quem me deu. Você e Marina. Me deram de volta minha humanidade, me deram um lar, me deram uma razão para acordar todos os dias. Então sim, estou pedindo com uma escritura, porque simboliza tudo o que vocês são para mim. Renata puxou-o para um beijo. Sim, ela sussurrou contra seus lábios. Sim, seu louco. Sim. Marina apareceu na porta, os olhos arregalados. Vocês estão namorando? Melhor que isso, Renata disse pegando a filha e trazendo-a para o abraço. Vamos ser uma família de verdade, Marina gritou, de alegria, abraçando-os a ambos. Eu sabia desde o começo, desde o dia que você apareceu na barraca com aquela cara triste. Eu disse para a mamãe que você ia ser importante. O casamento foi simples, na própria barraca, num domingo ensolarado. Não havia fotógrafos profissionais ou decoradores caros. Apenas os amigos que Marcelo e Renata haviam feito na comunidade. Os pequenos empresários que a cooperativa havia ajudado. Marina como dama de honra, usando um vestido novo que ela mesma havia escolhido. Quando o juiz de paz perguntou se Marcelo aceitava Renata como esposa, ele olhou para a mulher à sua frente. Via não apenas a empreendedora forte que ela havia se tornado, mas a mãe dedicada, a sobrevivente, a mulher que havia escolhido ver bondade nele mesmo quando ele não merecia. Aceito, ele disse, e sua voz era firme. Totalmente. E quando perguntaram se Renata aceitava Marcelo, ela olhou para o homem que havia chegado até ela 1 ano e meio atrás, quebrado e perdido. Via não o magnata que ele foi, mas o homem simples e honesto que havia escolhido ser. Via não a bengala que ele ainda carregava, lembrança permanente de suas perdas, mas a força que ele demonstrava todos os dias ao acordar e escolher viver com amor. Aceito, ela disse, com todo o meu coração. Os anos seguintes foram, sem dúvida, os melhores da vida de Marcelo. A barraca cresceu, transformando-se em um pequeno café certificado em produtos orgânicos. Renata finalmente pôde estudar pedagogia através de um curso online.
realizando o sonho antigo de se tornar professora. Marina, agora em uma escola particular que Marcelo insistiu em pagar, demonstrava uma inteligência brilhante e um talento especial para a arte. A cooperativa prosperou, ajudando centenas de pequenos empreendedores a realizarem seus sonhos. Marcelo trabalhava mais horas do que quando era presidente da Novais, mas era um trabalho que alimentava sua alma, ao invés de esvaziar. A perna ainda doía, sempre doeria, mas Marcelo havia aprendido a ver aquela dor de forma diferente. Não era mais uma lembrança de perda, era um lembrete de sobrevivência, de que ele havia passado pelo pior e saído do outro lado, de que cicatrizes, físicas ou emocionais, não definiam uma pessoa. O que definia eram as escolhas feitas depois. Numa noite, 2 anos após o casamento, Marina, agora com 10 anos, veio até Marcelo enquanto ele ajudava Renata a fechar o café. Papai, ela disse, e aquela palavra ainda fazia o coração dele apertar de emoção. Você se arrepende? De quê, querida? De ter deixado tudo para trás. O dinheiro, a empresa grande, a vida de luxo. Marcelo se abaixou, olhando nos olhos da menina que o havia salvado sem nem saber. Marina, naquela vida eu tinha tudo exceto o que importava. Tinha riqueza, mas não tinha amor. Tinha poder, mas não tinha propósito. Tinha luxo, mas não tinha alegria. Ele tocou seu rosto com carinho. Agora tenho você. Tenho sua mãe. Tenho um trabalho que ajuda pessoas. Tenho amigos de verdade. Tenho um lar. Como poderia me arrepender? Mesmo com a perna que dói. Mesmo tendo que trabalhar tanto? Especialmente por causa disso, Marcelo disse, porque cada dor me lembra que estou vivo. Cada hora de trabalho me lembra que estou fazendo algo que importa. Ele puxou-a para um abraço. Você me deu uma flor amarela uma vez. Lembra? Marina assentiu contra seu peito. Para quando você ficasse triste. Aquela flor me salvou, Marina. Me lembrou que havia esperança, que eu podia ser feliz de novo, e você estava certa. Ele se afastou ligeiramente para olhá-la. Eu sou feliz. Agora. Mais feliz do que nunca fui, mesmo com todos os milhões que já tive. Renata se aproximou, envolvendo os dois num abraço. Somos uma família estranha, ela disse com carinho. Um ex-magnata, uma ex-vendedora de suco e uma menina que vê coisas que ninguém mais vê. A melhor família do mundo, Marina declarou. A melhor família do mundo, Marcelo concordou. Naquela noite, quando finalmente chegaram em casa, Marcelo ficou na varanda por alguns minutos. Olhou para o céu estrelado, para a simplicidade tranquila daquela vizinhança, para a luz acolhedora que saía da janela da sala onde sua esposa e filha estavam. Tocou a bengala que sempre carregava, aquele símbolo de suas limitações que ele havia aprendido a ver como símbolo de sua força. E pela primeira vez em 7 anos, desde o acidente que quase o destruiu, Marcelo Novais sentiu-se completo. Não porque tinha tudo, mas porque finalmente entendia o que realmente importava. Não era o que você possuía, era quem você amava. Não era o poder que exercia, era a bondade que espalhava. Não era o quanto você tinha no banco, era o quanto você tinha no coração. Dignidade não tem preço, Renata havia dito uma vez. E ela estava certa. Assim como amor não tem luxo, e a verdadeira riqueza não se media em reais ou dólares, mas em sorrisos sinceros, abraços apertados, mãos calejadas de trabalho honesto, e na paz que vinha de saber que no final do dia você havia escolhido ser humano. Marcelo entrou em casa, fechando a porta suavemente. Lá dentro, Marina já estava desenhando no seu caderno eterno, provavelmente mais uma flor amarela. Renata preparava chá, cantarolando baixinho uma música que ele não conhecia, mas que o fazia sorrir. Era tudo tão simples, tão ordinário, tão perfeitamente, maravilhosamente comum. E era exatamente onde ele queria estar. Não num apartamento de luxo vazio, não num escritório impessoal, decidindo o destino de centenas de pessoas, mas ali, numa casa pequena, com pessoas que o amavam não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. Ele havia perdido um império, mas havia ganhado um lar. Havia perdido milhões, mas havia ganhado uma família. Havia perdido o status e o poder,
mas havia ganhado algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Havia ganhado de volta sua humanidade, sua capacidade de amar, seu direito de ser simplesmente feliz. E enquanto se sentava à mesa com Renata e Marina, compartilhando chá e conversas sobre coisas pequenas e importantes, Marcelo Novaes entendeu finalmente a última lição que a vida tinha para lhe ensinar. O verdadeiro sucesso não era medido em conquistas ou aquisições, era medido em amor dado e recebido, em vidas tocadas positivamente, em escolhas corajosas de ser melhor, mesmo quando mais fácil seria permanecer o mesmo. Ele havia sido quebrado, depois reconstruído, e na reconstrução havia se tornado algo melhor do que jamais foi. Não um magnata intocável, mas um homem de verdade, um pai, um marido, um amigo, um ser humano com todas as imperfeições e belezas que isso implicava. E isso ele finalmente entendeu. Era mais do que suficiente. Era tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Renata e Marina tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de redenção, transformação e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a coragem de Renata ao recusar a esmola? A inocência de Marina ao enxergar a dor de Marcelo? Ou a transformação completa de um homem que escolheu a humanidade acima do lucro? Todos os dias trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os dilemas que todos enfrentamos e a força que existe dentro de cada um de nós para recomeçar. Porque nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para escolher o amor, nunca é tarde demais para ser quem você realmente deveria ter sido. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai te fazer refletir, emocionar e acreditar no poder da transformação. Até breve.